Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Tu és santo, tu és incomparável. Oh, tu és inabalável, Jesus. Toda a glória, toda a honra seja dada a ti, Senhor. Porque tu és bendito, porque tu és maravilhoso, porque tudo, Senhor, que há neste mundo é por ti, por meio de ti e para ti, Senhor. Todas as coisas estão debaixo dos teus pés. Tudo, Senhor, irá passar, mas o Senhor, o seu amor, a sua palavra há de permanecer. Ó Deus soberano, Deus glorioso, meu Pai querido e maravilhoso, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Não há Deus como o Senhor, ninguém se compara à sua grandeza, ninguém se compara à tua majestade. Toda glória pertence ao Senhor, todo o firmamento anuncia a tua grandeza. Senhor, ai daquele que se levantar contra o Senhor, contra a sua palavra. Deus de poder e glória, Senhor dos exércitos, Rei de Israel, Rei, Senhor amado de todo aquele que reconhece o Senhor como o único Deus, como o único Salvador. Toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a ti pertence todas as coisas, Senhor. Senhor, nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Senhor antes tenha ordenado. Senhor Jesus, meu Redentor, meu Remidor, aquele que me amou até o fim, aquele que morreu por mim, aquele que se humilhou, aquele que foi desprezado, aquele que foi deixado de lado, hoje vive, reina, está à destra do Pai e intercede por mim, pecador. Deus bendito, Deus santo e maravilhoso, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Meu Deus, o que seria de nós se não fosse a tua misericórdia? Certamente seríamos consumidos, certamente seríamos destruídos neste mundo, Pai, mas a tua misericórdia, ela insiste em nos alcançar, porque ela provém de um Deus que é amor, de um Deus que é perdão, de um Deus que é bondade, de um Deus que é mansidão. Senhor querido e maravilhoso, debaixo de tuas asas eu quero estar, debaixo de tuas asas eu quero me esconder de tudo que o mundo oferece, de tudo que o mundo lança sobre a minha vida. Deus, em nome de Jesus, encontre em cada coração aqui uma sede, uma fome insaciável pela sua palavra. Encontre aqui neste lugar casas, Pai, que sejam habitação do Senhor, templos, Pai, que estejam abertos para a tua moradia. Deus, encontre neste lugar, nessa noite, vidas que estão sedentas pelo conhecimento da tua palavra, e que ela seja, Pai, como a própria palavra diz, como uma espada poderosa que penetra até o mais fundo dessas almas, Pai. Deus, indo até encontro ao coração, ao espírito, a carne, a alma de cada um. Deus, em nome de Jesus, vem, Senhor, se fazer presente mais ainda neste lugar. Fala com nossas vidas, pois queremos ouvir a sua voz. Eu quero te ouvir falar, meu Pai. Fala comigo, Senhor, nesta noite. Revela, Senhor, para nós a tua vontade para cada um aqui. Senhor, não devemos pensar em quem não está, porque o Senhor chamou quem deveria estar aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Nós te bendizemos, Senhor. Não há Deus como o Senhor, meu Pai. E quando o Senhor fala, o inferno treme. Aleluia. Quando o Senhor fala, os demônios batem em retirada. Portanto, o Senhor venha falar conosco, meu Pai, pois nós queremos te ouvir. Nós queremos ser abraçados pelo Senhor nesta noite. Nós queremos ser tocados pelo Senhor nesta noite. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Oh, Deus santo e poderoso, Jesus querido, Jesus querido, meu amigo Espírito Santo de Deus, meu amigão, fala conosco nesta noite, amado. É você quem convence o homem da justiça, do pecado. É você quem nos convence do juízo. É você quem nos faz reconhecer que somos pecadores. É você, Espírito Santo, que nos traz o entendimento do que precisamos mudar. É você, Espírito Santo, que nos revela a vontade do Pai.
Portanto, Espírito Santo amado, querido, seja o elo que nos liga ao coração do Senhor nesta noite. Seja o elo que nos liga ao coração do Pai nesta noite. Seja o elo que nos liga à vontade de Deus para nós nesta noite. E na autoridade do nome que está acima de todo nome, na autoridade daquele que tem poder para pisar serpentes e escorpiões, na autoridade do nome daquele que tem poder para acalmar o mar, para repreender tempestades, a autoridade do nome daquele que tem poder para repreender legiões do inferno. Eu ordeno que todo bloqueio do inferno lançado contra este lugar, sobre mentes e corações aqui, sai agora em nome de Jesus. Que todo pensamento seja cativo a Cristo neste momento, Pai, para que nenhuma vírgula dessa mensagem nesta noite seja perdida no meio do caminho, mas que cada palavra mencionada seja como uma semente, e cada coração aqui seja como uma boa terra, aonde essa semente será plantada, irá germinar, irá produzir frutos, e frutos que permaneçam, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus, meu Paizinho. Eu creio no Senhor. Fala conosco, meu Pai. Fala conosco, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Baixa só um pouquinho, por favor. Ou eu mesmo. Não, eu não. Só um pouquinho. Glória a Deus. Aí, dá para aumentar um pouquinho. Aleluia. Aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados do meu coração, faz mais ou menos uma semana que Deus me deu essa mensagem, mas diante de uma semana corrida eu não consegui parar para pensar e meditar e preparar ela. Mas ontem meu Pai querido me pegou de verdade, e Ele trouxe à luz tudo que Ele queria para nós essa noite. E por que essa mensagem é tão importante? Porque ela trata de um assunto que tem destruído a vida de milhares de pessoas, dentro e fora da igreja. Tem destruído famílias, tem destruído ministérios, e eu quero acabar com isso aqui nessa noite. E o título da mensagem já vai expressar, já vai nos comunicar o assunto que nós vamos tratar. E o título da mensagem é esse: rejeitados ou desprezados por fora, porém selados por dentro. Rejeitados ou desprezados por fora, porém selados por dentro. Eu vou tratar do assunto chamado rejeição. Inconsciente ou conscientemente, praticamente todos nós passamos por isso em um momento de nossas vidas. O problema é que muitos vão até o fim das suas vidas sofrendo isso. E pior é que muitas dessas pessoas não percebem isso, e o quanto isso está destruindo as suas vidas. E se você se identificar com algumas coisas que eu vou falar aqui, não deixe que o diabo mantenha isso na sua vida, amém? E o texto que eu baseei essa mensagem, onde Deus deu essa mensagem para mim, está no livro de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. E eu gostaria, queridos, que vocês todos pudessem acompanhar, obrigado, benção, que todos vocês pudessem acompanhar todos os textos que eu vou ler junto comigo, para que todos tenham a revelação de Deus para suas vidas. E o primeiro texto está em Mateus capítulo 1, que trata sobre a genealogia de Jesus. Então no primeiro capítulo, quem não tem Bíblia senta perto de alguém que tenha, ou vice-versa, quem tem senta perto de quem não tem, para que todos possamos acompanhar juntos, por favor. Mateus capítulo 1, logo no primeiro versículo, diz assim então, aleluia, acho que dá para baixar só mais um pouquinho, aleluia. Mateus capítulo 1, obrigado, versículo 1 diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Amém? Vamos lá então. Versículo 2:
Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Até aqui. Amém? Isso trata da genealogia de Jesus até Davi. Até Salomão, desculpe. Genealogia de Jesus até Salomão, amém? Depois ela fala, vai continuar ainda, até chegar em Jesus Cristo. Mas o que nós vamos aprender aqui? Primeiramente, todos nós sabemos que na Bíblia em si, a mulher, pela cultura israelita, não tinha muita moral, não é verdade? Tinha muita moral, ela não era muito retratada na Bíblia, não falava muito assim de mulheres. Em algum momento até Paulo mandou as mulheres ficar quietas, porque elas falavam demais, lá em Coríntios. Enfim, as mulheres não tinham muita moral, né? E aqui trata da genealogia de Jesus. Só o cara, né? Só Jesus, só isso. E aqui fala então, toda a genealogia de Jesus, aparecem apenas 4 mulheres como participantes, e claro que Maria lá no final, mas Maria é a mãe de Jesus, né? Mas antes de chegar em Maria, tem 4 mulheres que é retratada aqui, é lembrada aqui na genealogia de Jesus, tamanha a importância que Deus deu a essas 4 mulheres. E eu achei interessante que dessas 4 mulheres, 3 eram estrangeiras. 3 não eram israelitas, não eram judias. E mesmo assim, Deus deixou aqui gravado para todos os milhares de pessoas no mundo saberem que essas 4 mulheres fizeram parte da vinda do nosso Messias, nosso Jesus. Aleluia. Então nós vamos aprender um pouco sobre isso, sobre a vida de cada uma dessas 4 mulheres, que são Tamar, Raabe, Rute e a mulher de Urias, que é Batseba. Amém. Batseba. Então nós vamos aprender um pouco sobre essas 4 mulheres e entender o que elas têm a ver com esse assunto que nós vamos tratar hoje. Amém? Vamos lá então, primeiramente Tamar. Tamar, ela foi humilhada, possivelmente maltratada pelo primeiro marido, e também foi rejeitada. E foi rejeitada e desprezada pela própria família. E nós vamos ver isso lá em Gênesis. Vamos lá comigo? Gênesis capítulo 38. Vamos andar um pouquinho na Bíblia. Quem consegue enxergar isso aqui, é tudo que nós vamos ler hoje. Genealogia, ó. Gênesis, capítulo 38. Vamos lá, vamos aprender um pouco sobre essa mulher. Quem foi ela, de verdade? Gênesis capítulo 38, a partir do versículo 6. Amém? Amém? Ô, glória. Vamos lá então. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Eu acredito que Judá teve muita criatividade para dar esse nome para ele, né? É um nome muito, né? Mas amém. Seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. E baseado nisso, eu subentendo não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. Tamanha a humilhação dessa mulher. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso matou também. Disse então Judá a sua nora, Tamar:
more como uma viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois morreu uma mulher de Judá, filha de Zoá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Timná, com seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Timná, para tosquear suas ovelhas. Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu, para se disfarçar, e foi sentar-se à entrada de Naim, que fica no caminho de Timná. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Amém? O que nós vemos aqui? Primeiro ela casou bonitinha lá com ele, show de bola, tudo é alegria. Aí ela conheceu o verdadeiro ele. Aí ela foi provavelmente maltratada, certamente ele não era um cara legal, a ponto de Deus matar o cara, porque o cara realmente não prestava, né? Então ela vem o outro cara, o irmão dele. Ou seja, ela não teve opção de escolha nenhuma, né? Fazia parte da lei, tinha que ser um negócio, é isso aí. Seguia com o irmão que viesse depois. Veio o cara possuía ela, né? Ficava ali no bem bom, e na hora do melhor, ele rapava fora. E vinha aquela humilhação dela completa. Até que Deus foi lá, não, sim não. Matou ele também. A chegar ao ponto do sogro dela dar uma despachada nela. Por quê? Porque ele tinha medo de que o próximo filho viesse a morrer também. Imagina, 2 filhos morrem com a mulher, o problema é a mulher. Por quê? Porque o pai não sabia o que passava na verdade. Ele não estava lá junto, com certeza, com eles na hora que o cara fazia coisa errada. Então ele tinha medo de perder o seu caçula. E deu uma despachada nela. E não, o cara cresceu, tudo mais, ele quer saber, ela já tá lá mesmo, já esqueceu, passou, segue o barco, vamos lá. Mas ela não havia esquecido. E todos sabem, ou pelo menos devem saber, que depois ela foi ali, se vestiu de prostituta e acabou tendo relações com Judá até acabar vindo então a nascer outro filho. E uma prostituta naquela época era muito mal vista, como foi em todo o tempo. E então ela foi humilhada pela sua própria família, desprezada pelo seu sogro, que enganou ela, mandou ela embora, não cumpriu com sua palavra. E o que eu aprendo, a primeira coisa nessa noite, que muitos de nós somos rejeitados e desprezados pela nossa própria família. Muitos jovens são desprezados pelos pais, porque os pais têm preferência pelo filho mais velho, ou então porque os pais têm preferência pelo filho mais novo. E muitos jovens às vezes são desprezados porque são 3 irmãos e uma menina. Então a menina é a menina, e os outros irmãos que se ralhem, né? É a princesinha do papai, os outros já são barbados, nego velho, não precisa mais ser tratado da mesma maneira. Então existe essa rejeição dentro da própria família. Quando não existe aquela rejeição pior de todas, que o pai ou a mãe abandona de verdade mesmo, e aí quem cria é a avó, é o vô, ou quem cria é uma pessoa desconhecida que adotou ou encontrou pela rua, e a criança nasce, ou melhor, cresce com essa rejeição cravada no seu interior, porque sua própria família a rejeitou. E jovens queridos, existe um demônio que se chama rejeição, e toda vez que alguém é rejeitado por o pai, pela mãe, por qualquer pessoa, esse demônio tem a legalidade de agir contra aquela pessoa. Quando um pai rejeita seu filho, quando ele está no ventre da sua mãe ainda, o demônio já nasce com a criança, já vem com a criança. É muito sério isso. E aquele demônio, enquanto não for expulso, mandado embora, essa vida sempre se sentirá rejeitada até o último dia da sua vida, enquanto não for liberta. É por isso que nós ensinamos e devemos aprender que nenhum pai ou mãe deve rejeitar o seu filho, mesmo que ele venha num tempo não oportuno, e até mesmo às vezes contra a vontade. Porque nós estamos lançando sobre essa vida uma maldição que ela nem entende e nem merecia. Então cuidado. Às vezes o pai tem 3 homens, e aí vem o 4º filho e é homem também. Poxa, mas eu queria tanto uma mulher. Rejeitou. E é uma coisa muito séria. As nossas palavras já é o bastante. Às vezes nem precisa falar nada, só lá no interior de sentir aquilo lá já libera o demônio para agir naquela vida. Então existe uma rejeição e um desprezo dentro de nossas casas. E muitas pessoas, irmãos, famílias dentro da igreja rejeitam seus filhos.
Ou às vezes os filhos rejeitam seus pais. Ah, aquela lá, que minha mãe nada, aquela lá é aquela lá. Eu já ouvi isso. Eu não consigo chamar o meu pai de pai, para mim é um homem qualquer. Isso é uma rejeição de filho para com o pai. E esse demônio tem agido de verdade dentro das casas. O pai que viu o seu filho ter outras opções, pender para outros lados, e não aceita isso, ele rejeita. E libera mais um demônio para agir na vida daquela pessoa. Então nós vivemos em um mundo hoje cuja rejeição é um fato. Quem concorda comigo? Vocês concordam? É ou não é? Não é? No mundo afora então nem se fala. Vocês devem conhecer vários amigos de vocês que se sentem assim. E então procuram vencer isso, ou ter um alívio disso em amizades. Ou em drogas, bebidas, porque em casa não tem o amor que deveriam ter. Então o primeiro exemplo que nós temos aqui é Tamar. Ela foi rejeitada pela própria família, foi maltratada pelo primeiro marido, rejeitada pelo segundo, desprezada pelo segundo, que tratou ela como um nada, e depois ainda foi enganada e desprezada pelo próprio sogro. E isso também acontece. E o sogro e a sogra, meu Deus, né? Como tem aquele amor de sogra com a nora, né? Com o noro, aquela coisa maravilhosa. Mas nós sabemos que a verdade é que as brincadeiras, as piadas vêm porque existe um histórico onde milhares de pessoas não se dão bem. Sogro com o genro, né? A sogra com a nora, é um fato. E essa é uma rejeição dentro da família. Quando você casa com outra pessoa, você está unindo laços com aquela família. Por isso que uma vez eu aprendi, e é verdade, quando você vai casar, você casa com a esposa, mas vem um pacote junto, é o pai dela, a mãe dela e os irmãos. Por isso, pense bem antes de casar, porque vem junto, não tem como, faz parte. Então nós se tornamos todos uma família. Ou deveríamos. E quando isso não acontece, é uma rejeição familiar. Estão entendendo até aqui? Glória a Deus. Então Tamar sofreu todo esse mal. Aleluia. Passou por tudo isso, teve que se fazer até mesmo de prostituta. Imagine, gente, tendo relações com o próprio sogro. Aí vamos para a segunda pessoa, Raabe. Vamos lá? Josué, capítulo 2. Vamos conhecer um pouco mais dela. Josué, capítulo 2. Versículo 1. Amém? Amém, gente? Acharam? Diz assim: Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões. Eles disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu esta terra, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Amém. Até aqui Raabe, prostituta, mais uma vez maltratada, desprezada pelas pessoas. Só quem gostava dela eram os homens, as mulheres não suportavam ela. E nem todos os homens também. E então Raabe, após toda essa história, ter defendido, ela salvou a sua família. Amém? Bênção. E passou a viver com Israel. E Israel, o próprio Deus havia abominado o ato de prostituição. Aí eu pergunto a vocês, vocês acham que ela vivia bem lá dentro? Certamente que no início, provavelmente um bom tempo levou para que Raabe, ou melhor, as pessoas se adaptassem a Raabe, aceitassem Raabe. E até isso acontecer, certamente ela foi rejeitada pela sociedade que lá habitava, a sociedade de Israel, porque eles eram fiéis, ou deveriam ser,
a palavra de Deus que havia abominado esse ato de prostituição. Então, aqui eu encontro outro tipo de pessoas que hoje sofrem rejeição pela sociedade, sofrem rejeição pelos amigos. Por muito tempo eu sofria esse mal também na escola. As pessoas me excluíam, porque eu não se dava muito bem. Minha 8ª série, meu Deus, foi um lixo nessa área. 7ª série por aí. Na escola eu tinha um amigo só e era CDF ainda. Nem existe mais esse termo, né? Tão velho que eu sou, mas tudo bem. Deve ser um outro termo aí, eu não tô atualizado. Mas CDF, pra quem não sabe, é aquelas caras que só estuda. Nerd, obrigado, querido. Então, era o meu amigo. Porque ninguém não curtia, não sei, não dava certo. Principalmente porque eu era de Uruguaiana. Acho que nem meus pais sabem disso. Mas na escola eu não tinha quase nada de amigo, porque eu falava diferente. Porque eu vinha de um lugar diferente. Né? Eu falava, né, falava de noite, leite, né? E folgavam direto em mim por causa disso. Então, enfim, eu sofri um certo... Então existe isso. Talvez vocês tenham vivido isso. Quando troca de escola, né? O cara é o mais popular da sua escola, aí trocou de escola, mesmo não conhece ninguém. Até se adaptar, muitas pessoas rejeitam. Então existe o fato de que pessoas hoje são rejeitadas pela sociedade. Então, querido, se você sofre isso, Deus vai falar com você também nessa noite, amém? Talvez você seja o mais amado na sua casa, maravilha, mas na sua escola não dá certo. No seu trabalho não dá certo. Você é rejeitado pelo ambiente onde você está. Raabe passou por isso. E Raabe também está na genealogia de Jesus. Vamos mais uma? Ruth. Vamos ver aonde? Em Ruth. Vamos lá então. Livro de Ruth. Vamos aprender de Ruth no livro de Ruth. Cadê Ruth, Jesus? Ai, agora? Passei. Aleluia. Cadê Ruth? Aqui. Ruth, capítulo 1. Versículo 1 em diante diz assim. Todos acharam, amém? Mais ou menos? Tem uns no meio do caminho aí? Vamos lá. Ruth, capítulo 1 diz assim. Na época dos juízes houve fome na terra. O homem de Belém de Judá com a mulher e os 2 filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem o seu marido. Amém? Quem ficou com ela lá? Ruth e Orfa. Aí Orfa resolve voltar para casa dela e fica só Ruth com Noemi. Mas o que Ruth tem de problema na vida dela? Ruth era moabita. Ela não era israelita. E depois vocês vão ver a história, elas decidem voltar para Belém, para o povo israelita, porque já estava tudo de bom, tudo voltou, tinha comida, vamos voltar para lá. Então uma moabita voltou para o meio do povo de Israel, e novamente, o povo de Israel, até por ordenança de Deus, não poderia estar se unindo a um povo estrangeiro. E no início, além da fome, da dificuldade que ela passou, ainda teve que se humilhar catando, os restos que sobrava das plantações dos israelitas. E além disso, provavelmente passou no início, quando a recém tinha entrado nessa terra, um desprezo por causa da raça dela. E hoje também é um tipo de desprezo e rejeição que existe no nosso meio, no nosso mundo hoje. Pessoas que são desprezadas porque são negras, porque são índias, Pessoas são desprezadas por sua cor. O que estamos vendo lá fora, principalmente, o cara é estrangeiro, já é mal visto. Então existe também esse desprezo, existe essa rejeição, e talvez você tenha vivido isso, desde pequeno, carregando laços de rejeição, de amargura, por momentos de desprezo das pessoas, por folgarem em você. Olha, vem o negão cafezinho. Você nunca gostou disso, mas talvez tenha guardado isso até hoje.
Como tantos outros exemplos que a gente pode dar, pessoas que são realmente zombadas, realmente são rejeitadas pelas pessoas, simplesmente porque a cor não é a mesma, porque a raça dela não é a mesma. É fato isso ou não? Acontece ou não acontece, gente? E muitas pessoas nesse mundo não são felizes porque estão assim. Então nós aprendemos já 3 tipos de rejeições dentro da família, que é o principal, que mais acontece, infelizmente, dentro e fora da igreja. Nós temos a rejeição de uma sociedade, do ambiente onde a gente está, e temos a rejeição por causa de nossa raça. E aí vem o 4º exemplo, Batseba. Onde está Batseba na Bíblia? 2 Samuel, capítulo 11. Aleluia. Segundo Samuel capítulo 11, no versículo 1, diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Qual o problema de Batseba? Ela foi adúltera. E por ser adúltera, e muitas pessoas saberem disso, com certeza, até estudando a palavra de Deus, se percebe que Batseba foi desprezada por causa do pecado dela, do erro dela, rejeitada por ser uma mulher que desobedeceu a palavra de Deus. Sabe, em nenhum momento você consegue subentender que Davi forçou ela a deitar-se com ele. É malandro. Davi era rei, mas ela era casada, não importa se o cara é rei. E muitas vezes nós somos rejeitados, desprezados pelas pessoas por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros. E isso serve para a igreja, porque a igreja tem a mania de achar que todo mundo que está aqui dentro da igreja tem que ser perfeito. E aí quando erramos, nós não servimos mais para ajudar, para fazer nada. Às vezes não somos mais cristãos. Quantos jovens às vezes podem se sentir desprezados porque no seu pecado foram cobrados demais? Ou hoje os líderes, ou quem quer que seja, olha de uma maneira diferente. E talvez você, ou eu, todos nós, já tenhamos passado por isso, se sentindo rejeitado por nossos pais, líderes, amigos, irmãos em Cristo, por causa das nossas falhas, dos nossos pecados, porque falhamos na igreja, ou até mesmo fora dela. Às vezes somos rejeitados pelo grupo de amigos nossos, que nem cristãos são, mas pelos nossos erros, porque falhamos, porque eles esperam de nós a perfeição, porque esperam de nós sejamos os melhores. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes, gente, quando eu era recém-convertido, eu mirava. Eu era o cara mais chato do mundo quando eu mirava. E eu mirava demais na minha empresa, porque eu sempre tive personalidade forte. Então, contrariava, o negócio pegava. Então, eu trabalhando ali, tinha uma coisa que eu fazia assim, tinha que ser assim. E se não fazia assim, pronto, já era o problema. E aí, o que acontecia? Tu não é crente, cara, tu não é cristão, tu não vai na igreja. E por isso, muitas vezes, eu me sentia assim, rejeitado no meio das pessoas, por causa dos meus erros. Era um pecado meu, era um erro meu. Não é que eu goste, que eu ame ser assim. E talvez você tenha passado pela mesma coisa que eu, ou até pior, rejeitado pelas pessoas por um erro seu. Você não fez de propósito, é algo que faz parte do seu caráter ainda, não foi tratado por Deus. Quantas vezes talvez seus pais joguem na sua cara suas falhas. E aí, filho, tu não vai na igreja? Tu não ouve a palavra? Olha aí, mentindo na minha cara. São formas de sermos desprezados pelas pessoas ao nosso redor, por causa do nosso pecado. Amém? Entendemos até aqui? Aleluia. Aí, estudando a genealogia, lendo aquele negócio, Deus me chamou a atenção para mais uma mulher que não está relacionada ali, direta, mas indiretamente. E eu achei maravilhoso isso, meu Deus.
Existe uma quinta mulher que está indiretamente na genealogia de Jesus, que foi rejeitada por muito tempo e sofria demais por isso. Quando a Bíblia fala que Jesus é o leão, a Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá foi um dos filhos de... Amém? Jacó. Foi um deles. Até uma renca lá, né? Mas Judá foi um. E aí eu percebo, poxa, Judá entrou na genealogia. Jesus, tem um negócio que liga ele a Jesus. Quando se trata, a gente falar isso, é o leão da tribo de Judá. Judá foi o povo escolhido para que Davi reinasse, amém? Foi dali que veio Jesus, principalmente, foi o povo de Judá. O Judá, esse mesmo que deitou com a própria nora, esse mesmo, exatamente, mas a gente não vai entrar nele, eu vou deixar isso aí para uma outra palavra, vocês mesmos podem estudar isso aí, mas esse mesmo está lá. Mas Judá tem uma mãe, amém? E quem é a mãe de Judá? Aí é demais. Lia, e nós vamos aprender sobre ela. Vamos lá em Gênesis de novo. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver aqui como essa mulher sofreu, gente. Dá até dó. Aleluia. Lia foi rejeitada e desprezada pelo pai primeiro e depois pelo marido. Amém? Foi rejeitada pelo próprio pai. E depois, como se não bastasse, o próprio marido. Vamos lá. Gênesis capítulo 29 primeiro. 29, versículo 31. Diz assim. Glória a Deus. Quando o Senhor viu que Lia era o quê? Desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rúben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Até ali ela nunca se sentiu amada por ele. Deu-lhe o filho, glória a Deus. Lia engravidou de novo. E quando ela deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada de novo. Deu-me também este, pelo que chamou Simeão. No mínimo 9 meses de diferença de um para o outro, mais um tempinho para se recuperar. Passa aí um ano, mais ou menos, talvez mais, para ela ter outro filho, e ainda assim Lia se sentia desprezada. Vamos continuar. De novo engravidou, ô glória. E quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Está no 3º filho, gente, e ela ainda não se sente amada pelo marido. Aleluia. Aí engravidou outra vez. E quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. E aqui tem outro mistério que, meu Deus, quando ele falou comigo, eu quase pulei da cadeira ontem. Ela teve 3 filhos e o que ela fazia? Murmurava. Desprezada, coitada de mim, meu marido não me ama, estou desprezada. Mas dessa vez, quando nasceu Judá, o que ela fez? Eu agora louvarei ao Senhor. Eu não vou reclamar mais, eu não vou murmurar mais das coisas que eu tenho passado, mas agora eu vou louvar ao Senhor. E do filho que ela decidiu louvar a Deus, foi aonde veio toda a descendência até chegar Jesus, o nosso Salvador. Eu achei isso tremendo. Enquanto eu não parar de murmurar, eu vou continuar me sentindo péssimo. Mas quando eu louvar ao Senhor, mesmo em meio ao desprezo, mesmo em meio à rejeição, então Deus vai curar a minha alma e eu passarei a gerar filhos. E esses filhos farão a diferença nessa geração. Aleluia. Aleluia. Mas aí, poxa, tu falou que ela foi rejeitada pelo pai. Onde é que diz isso? Eu não li aqui. Mas quando Jacó trabalhou lá aos 7 anos, né? Ele trabalhou por quem? Por Raquel, né? Todo felizão lá, né? Bombando, era o melhor do mundo, trabalhava 24 horas quase por dia, né? Só de olho na Raquel. Chegou no dia do casamento, casou, quando ele bebeu demais, né?
Quando acorda no outro dia, tá ali. E a Bíblia fala que ela era feinha, gente. Então o pai pensou, se eu não der ela agora, ninguém vai casar com ela mais. Então eu vou dar um jeito de enganar esse cara. Vou encher ele de, né, vou dar uma bebaiada nele. No outro dia, vai a feinha primeiro. Aí eu me garanto, casei a feia, agora vai. O pai de Lia deu ela primeiro. Ele descumpriu o voto que tinha feito com Jacó e desprezou a filha. E aí então, claro, Jacó não trabalhou por ela. Dá pra entender um pouquinho de Jacó. Jacó queria bonitona, manda feia e o cara quer ficar feliz ainda, né? Quem fica, não. Mas brincadeiras à parte, Lia começa sendo desprezada pelo próprio pai e, como se não bastasse, segue aí um bom tempo sendo desprezada pelo marido. Aí vamos lá pro versículo 17. Vamos ver se mudou alguma coisa? Agora mudou, né? Pô, louvou a Deus, agora vai ser show de bola. Sim, ela deu a concubina dela, veio mais filho e tudo mais, show de bola. Porém, vem o versículo 17 e diz assim: Deus ouviu Lia, e ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho. Ô mulher abençoada! Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado minha serva ao meu marido, da minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar. Aí Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. 6 gerações e nada do homem tratar ela melhor. E aqui eu falo sim, para quem é casado e para quem está namorando, para quem pretende ter um relacionamento, talvez, cuidado, você possa estar sendo ou irá ser desprezado, mas permaneça fiel, porque Deus fará justiça e os seus filhos espirituais ou físicos farão a diferença. E aí no versículo 21 diz ali, mas só para, algum tempo depois ela deu à luz mais outro filho. Mas era uma menina que ela chamou de Diná. Então a mulher deu um monte de filho, e filho naquela época era valioso. Hoje também é valioso. Vocês são espertos. E quem não tinha filho, como o caso de Raquel, a preferidinha do era desprezado também. Aí de Raquel veio José, veio Benjamim. José tem toda aquela história maravilhosa, tudo, mas Jesus não veio de José, Jesus veio de Judá, o filho ao qual Lia decidiu louvar o Senhor. Então aqui tem uma 5ª mulher desprezada, como a Bíblia fala, rejeitada pelo próprio marido, pela pessoa em que ela mais amava, porque isso aqui é prova de amor, gente. Ela tanto amava o seu marido que ela queria fazer ele feliz. Agora ele vai me tratar bem, agora ele vai me amar, porque ela tinha esperança no seu marido. Assim nós devemos ter esperança de sermos amados pelo nosso cônjuge, mas às vezes não parece, às vezes não é o que acontece, mas jamais deixe de louvar ao Senhor, amém? E aqui novamente eu retorno, foi rejeitada pelo próprio pai. Meu Deus, isso é triste demais, mas é uma realidade. Quantos filhos são rejeitados pelos pais até hoje? Existem pais dentro da igreja que não dão parabéns para seus filhos, não abraçam, não dizem eu te amo. Existem pais na igreja que não puxam nem para dar um abraço. Isso é doloroso, gente. É triste, não é normal, não é algo, não dá nada, não é bobagem. Não, isso é o mínimo que um filho deve ter, o amor do seu pai. E aí tem a volta também, o filho, o mínimo que deve fazer com o seu pai é amar. É demonstrar amor. Aquele que te gerou, que não te abandonou. Não existe um jovem aqui dentro deste lugar hoje que foi rejeitado a ponto de ser abandonado nesse mundo pelos pais. Todos foram cuidados pelos seus pais até hoje. Talvez com falhas, com pecados, rejeitados de outra forma, mas não fisicamente. Então não dá pra gente aceitar isso. E mesmo assim, se isso acontece com você, aí entra o perdão de Deus, o amor do Senhor. Aleluia. Tá, mas até agora tá falando só de mulher, e eu sou homem, eu não tenho nada a ver com esse negócio aí. Então vamos lá. Também encontramos 2 homens na genealogia que foram rejeitados e desprezados e possuem posições especiais nesse plano de Deus.
tem dois homens aqui nessa genealogia aqui, que são fundamentais para que tudo tivesse acontecido, para que hoje fôssemos salvos, mas que também foram rejeitados e desprezados. Vamos ver quem? Primeiramente, Davi. E Davi está onde? 1 Samuel, capítulo 16. Ninguém vai lá, não? 1 Samuel, capítulo 16. Aleluia. Logo no versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Versículo 8. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. 7 dos filhos dele estavam ali, mas havia um 8º filho que estava cuidando das ovelhas, porque Jessé não se preocupou em trazer o 8º filho até ali, porque certamente Jessé pensava com ele mesmo: não, esse nunca vai ser escolhido, esse aí não vai rolar. Mais adiante, depois, quando Davi vai lá encontrar os seus irmãos, levar comida para eles, eu não vou ler o texto, mas eu me lembrei agora, os irmãos de Davi também desprezam ele. O que está fazendo aqui? Veio aqui é fofocar, veio aqui é saber o que está acontecendo, vai embora. Então Davi foi rejeitado e desprezado pelo pai e pelos irmãos. Irmãos, meu Deus. Irmãos é uma coisa complicada, né, gente? E é outro ponto onde existe muito desprezo e rejeição dentro da família. O cara era o melhor do mundo, era o filho único, é o mais velho. Quando vê, a mãe está grávida. Lá vem mais um. Ou lá vem mais uma, e eu sou o homem, já era pra mim. E aí começa a rejeição. Aí começa. E aí nasce a criança. E aí aquilo que você pensava se torna verdade, realmente. Todo mundo em volta. Porque é o bibelô, porque é a princesinha, porque é isso e aquilo. Ou era o gurizinho que tanto esperava. Aí é o meu bebezinho. E você só olhando e observando. E o amor que você tinha todo só pra você passa a ser dividido. Quanto não passa a ser dividido de forma ruim ainda. Que é mais pro outro, menos pra você. E aí vem a rejeição dentro da própria família pelos irmãos. E aí você cria aquilo, você mantém aquilo, alimenta aquilo ao ponto de quando cresce, nunca se dá bem, está sempre brigando, sempre maltratando e não consegue expressar amor de nenhuma forma. São fatos, irmãos, são fatos, queridos, que realmente acontecem dentro das famílias. Isso não é um engano, não é uma mentira e nem algo específico para alguém. Dentro da igreja, fora dela, esse mal do inferno tem destruído famílias, aonde os irmãos só se reúnem quando o pai chama, aonde os irmãos só se reúnem quando o pai e a mãe estão vivos. Quando eles morrem é cada um por si, aonde os irmãos não conseguem visitar um ao outro, não conseguem se sentir bem na casa um do outro, porque a única explicação para isso, se não tem nada de ruim entre nós, porque lá no início houve uma rejeição por parte de alguém, e hoje você colhe isso. Não, ai daqui, se ele entrar no meu quarto, né? Cuidado, queridos amados do meu coração, não façam isso, não aceitem isso. E tratem isso. Qual foi a última vez que você disse eu te amo para o seu irmão ou para a sua irmã? Quando foi? E eu não estou dizendo o seu preferido, não. Estou dizendo todos. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Mas como eu disse, mas antes de eu chegar na outra pessoa, Davi foi importante ou não? Foi, né?
O cara desprezado, rejeitado pela família, ainda assim, foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aí entramos no outro. Quem é o outro? Humilhado, rejeitado e desprezado. Vamos saber quem é? Isaías, capítulo 53. Está acabando. Glórias a ti, Jesus. Isaías, capítulo 53, vai nos mostrar quem foi o outro homem que diz ali que também sabemos foi rejeitado, desprezado, mas é tão importante quanto Davi, ou muito mais importante que Davi para a nossa salvação. E diz assim, versículo 2 do capítulo 53 de Isaías: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi, olha aqui de novo, desprezado, e nós não o tínhamos em estima. De quem o texto está falando? Jesus. Jesus. Aleluia. Tá, mas eu não estou entendendo o que está dizendo com isso. Eu estou dizendo que em algum lugar aqui está escrito que Deus escolhe os loucos para confundir os sábios, que Deus escolhe os que não são para confundir os que são. E se hoje você enfrenta essa rejeição, se hoje você enfrenta esse desprezo por parte de qualquer pessoa, saiba que por fora é rejeitado, por dentro você é selado por Deus para algo especial. Deus tem um plano na sua vida, assim como teve na vida de Tamar, de Ruth, de Batseba, de Raabe, de Lia, assim como teve na vida de Davi, e assim como enviou o próprio Jesus para sofrer o que você talvez sofra hoje. Tudo para que venhamos entender que os rejeitados pelo mundo serão aproximados de Deus, serão chamados por Deus, serão abraçados por Deus, serão amados por Deus e selados por Deus para um grande plano neste mundo. Você crê nisso? O que fez essas mulheres, na maioria estrangeiras, tão especiais a ponto de receberem tal honra? Mesmo sendo estrangeiras ou não, todas tinham um plano traçado por Deus para as suas vidas. O que tornou todas essas mulheres especiais na palavra de Deus foi que Deus tinha um plano especial para elas. Deus não escolheu elas de qualquer jeito, não. Elas já nasceram já seladas por Deus para um plano maior. Ele já tinha um plano, tanto que quando Judá separou Tamar do seu filho, não quis, ainda assim Deus deu um jeitinho de fazer vir o filho dela, porque ela era escolhida. Mesmo com tanto desprezo de Lia, Deus deu Judá a ela. Todas essas mulheres desprezadas, rejeitadas pela sociedade, pelas pessoas ao seu redor, todas foram especiais aos olhos de Deus. Você é rejeitado? Talvez seja rejeitado pelos homens, mas você é especial aos olhos de Deus, e Deus quer curar toda a rejeição na vida de cada um aqui. Ah, mas meus pais me amam. Mas como eu disse aqui, você pode ser rejeitado de várias maneiras. Se você se encontrou em uma delas, Deus tem um selo especial na sua vida. E desde quando você estava no ventre da sua mãe, Deus já estava formando você para este plano. E que plano é esse? O mesmo que tornou Davi e Jesus semelhantes. E que também eu só notei através da palavra de Deus enquanto recebia dele nessa noite. O que torna Davi e Jesus tão semelhantes? Duas coisas. Primeira, ambos eram pastores. Amém? Você consegue entender isso? Tanto Davi quanto Jesus eram pastores. E eu entendo aqui que todo aquele que é rejeitado pelos homens, Deus tem um selo especial para a sua vida, para que eles se tornem pastores de almas, um pastor que cuidará de uma geração, vidas, pais de filhos espirituais. Todo aquele que é rejeitado pelos homens é porque o diabo sabe que alguma coisa especial tem na sua vida e que almas dependem de você. Aleluia. Aí tem a segunda semelhança. Ambos, tanto Davi quanto Jesus, trouxeram salvação. Davi salvou o seu povo.
salvou Israel de uma destruição iminente. Jesus salvou as nossas almas para toda uma eternidade. Todo o plano de Deus para aquele que é rejeitado é que este produza frutos de salvação, frutos de cura, frutos de libertação na vida das pessoas, porque tudo que você passou de rejeição servirá de cura para aqueles que hoje têm enfrentado este mal. Mas primeiro você precisa dominar, vencer e superar essa influência imunda do diabo na sua vida. Aleluia. Aleluia. Assim como essas pessoas, você também tem um plano especial para a sua vida. Alguém crê nisso aqui? Eu vou provar isso para você em 1 Coríntios, capítulo 1. Leia comigo, por favor. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 26 em diante, diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. E Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Você talvez tenha sido levado pelas pessoas a acreditar que você não vale nada, não tem valor algum, que você não pode, não é capaz de fazer nada. Deus está dizendo, é você mesmo que Ele escolheu. Aleluia. Talvez o mais desprezado dos filhos que seu pai teve. Talvez o mais rejeitado até hoje. Seu pai não dá o que você precisa, sua mãe não lhe dá a atenção que você deseja. Talvez ainda hoje seus irmãos te humilham. Mas eu digo, ainda hoje, Deus tem um plano de salvação através da sua vida. Deus tem um plano especial que essas pessoas Deus não escolheu para isso. Aleluia. Nunca tire de você, ou deixem tirar de você, o que Deus plantou em sua vida antes de nascer. Isso que você recebeu, esse selo, essa marca, foi quando Deus estava formando você lá no ventre da sua mãe. Quando você nem sabia quem era você, quando você nem sabia que aquela coisinha minúscula era um embrião. Deus já estava trabalhando isso na vida de você e Ele já pensou, eu vou deixar essa criança, essa vida aqui ser rejeitada, porque lá na frente eu tenho um plano através da vida dele, e ele vai ver que quem é rejeitado neste mundo é acolhido por mim, quem é desprezado neste mundo é amado por mim, e a esses eu tenho um plano especial, e são esses que eu vou usar para alcançar a minha geração. Quem crê nisso? Aleluia! Você nunca teve o amor que você desejou da sua família. Talvez você não tenha o amor que você deseja dos seus irmãos em Cristo, mas Deus tem um plano especial na sua vida. Deus escolheu aqueles que são fraqueza. Para envergonhar o que é forte. Pode ver, os maiores vitoriosos deste mundo são aqueles que saíram do nada. Para quê? Para que no final eles jamais viessem achar que eles são alguém. É por isso que Deus escolhe os rejeitados, queridos, os desprezados deste mundo para coisas especiais, porque quando eles alcançarem elas, eles sempre lembrarão de onde saíram, e eles sempre terão a certeza de que se não fosse Deus, não teria como acontecer nada. Aí você pensa, aquele lá é vitorioso porque ele nasceu no berço de ouro. Aqui está dizendo, Deus escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Deus escolheu aqueles que mesmo que não sejam de nobre nascimento para serem especiais neste mundo. E eu não digo especiais aos olhos dos outros. Aprenda algo nessa noite, queridos. Jamais pense, deseje ou queira que os outros se agradem de você. Isso nunca vai acontecer. Você nunca vai ser aprovado por todo mundo. Concentre-se em ser aprovado por Deus. As pessoas, por serem rejeitadas na infância ou por serem rejeitadas em sua vida, esperam e fazem o melhor possível para que as pessoas ao seu redor, no seu convívio, as amem. Mas não faça isso, porque quem tem que te amar
já te amou primeiro, antes de você nascer, já te ama hoje e vai te amar eternamente. Quem tem que te amar já te ama, quem tinha que morrer por você já morreu. Então pare de procurar agradar aos outros e pense em agradar ao único que tem esperança de fato que você faça algo hoje em favor do reino dele. Porque enquanto nós murmurarmos, enquanto olharmos para nossas fraquezas, para nossos defeitos, porque a rejeição nos leva a fazer isso, nós devemos louvar ao Senhor, porque até aqui tem nos ajudado, até aqui tem nos acolhido, e hoje, agora mesmo, está esperando você correr para os braços dele, dizendo: Pai, eu fui rejeitado pelo homem, mas sou abraçado por ti, sou amado por ti, sou especial aos teus olhos. Antes de que seus pais, irmãos, cônjuges ou qualquer outra pessoa ter determinado qualquer coisa em seu caráter ou rejeitá-lo, Deus já havia escrito uma história diferente para você. E o melhor de tudo isso, Ele te amou primeiro. Aleluia. Aleluia. E o último texto que eu quero ler nesta noite está em Salmos, que vai provar isso que eu acabei de falar. Salmos capítulo 139, ou melhor, Salmos 139, porque Salmos não tem capítulo. Salmos 139, verso 16, diz assim: olhem o que diz isso aqui, gente. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Eu acho que você não ouviu isso. Olha só. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de mesmo eles existirem. Deus olhou você quando era um embriãozinho, aquela coisinha feia. Deus já olhou e já escreveu uma história para você, querido. A única coisa que nós devemos fazer é querer segui-la ou não. É estar dentro dela ou não. É concordar com ele ou não. Antes de você ser, ele já te amava. Antes de você nascer, ele já havia morrido por você. E antes de você morrer, e ainda depois, ele estará com você. Para a grande maioria, uma pedra suja e opaca é apenas uma pedra. Mas para quem conhece o que está por trás disso, sabe que após ser limpa e polida, essa pedra se tornará um diamante precioso. E esse diamante, queridos, é você. Você crê nisso? Você crê nisso? Você é um diamante nas mãos do Senhor. Quem não entende, quem não conhece você, quem não conhece o seu interior, pode dizer: é só uma pedra suja, sem valor. Mas Deus enxerga aí dentro. E quando Ele olha para dentro de você, Ele vê o selo que Ele colocou. E Ele diz: não, essa não é uma pedra qualquer não. Essa não é uma pedra rejeitada não. É uma pedra preciosa, um diamante que eu vou polir. E eu vou torná-lo brilhante neste mundo. E Ele vai trazer luz em meio às trevas. Ele vai trazer salvação onde não existe. Ele vai levar amor e esperança a quem não possui. Ele há de suprir aqueles que precisam e carecem, têm necessidade. Quem crê nisso? Aleluia. Aleluia. Portanto, querido, não importa o quanto você sofreu com a rejeição. O que importa é que alguém quer libertar você nesta noite desse demônio do inferno, que talvez quem colocou em você foi os teus próprios pais, os seus irmãos, ou até mesmo qualquer amigo seu aí fora. Deus quer quebrar essa maldição do inferno nessa noite, e eu quero ser usado por Deus aqui nesta noite para liberar isso para você. E como eu disse aqui, muitas pessoas são presas na rejeição, consciente e inconscientemente. Talvez você não se sinta rejeitado, mas situações na sua vida não acontecem porque esse demônio está agindo. Talvez você não se sinta capaz de fazer algo nas mãos de Deus, você não se sente capaz de falar do amor dele, você não se sente capaz de pregar o evangelho. Talvez isso sejam raízes do demônio da rejeição. Talvez você tenha medo de pregar a palavra, medo de cantar,
porque as pessoas não vão gostar. É rejeição, é o mesmo demônio. Tudo aquilo que nós deixamos de fazer porque nos preocupamos com as pessoas é um demônio de rejeição agindo na sua vida. Eu não prego para meus colegas lá no serviço porque eles não vão falar comigo mais. Você tem medo da aprovação das pessoas ser perdida, mas não tem medo de Deus parar de usar você, ou de o plano dele para você ser destruído. Quem acredita, quem crê nessa palavra, quem entendeu essa palavra, quem quer viver isso, quem quer viver essa liberdade em Cristo de se sentir amado, aprovado por Ele, mesmo que seus pais te maltratem, o verdadeiro Pai de todos os pais te ama, te abraça e te levanta nessa noite. Aleluia, ainda que uma mãe abandone e deixe seu filho, eu todavia sempre estarei com você, te pegarei no colo, irei te abraçar. Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus. Então como temos a ousadia de nos sentirmos rejeitados ainda? Aleluia, 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 Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia dessa geração de pais que rejeitam seus filhos. Existem alguns pais que estão aqui presentes, como eu, como minha esposa também. Se você identifica essa rejeição, se você rejeitou seus filhos, qualquer um deles, por favor, quebre isso nessa noite. Quebre isso nessa noite. Se seus filhos não estão aqui, os quais você rejeitou, quebre isso ainda hoje, não deixe para amanhã. Se você é filho e sabe que seus pais, e se você rejeitou seus pais, se você teve vergonha dos seus pais, se você não deseja, não consegue nem se aproximar dos seus pais, quebre isso em nome de Jesus. Porque eu quero nesta noite destronar esse demônio de rejeição aqui deste lugar, e assim na vida de todos aqueles que receberem essa palavra. Oh, meu Pai, você que entendeu essa mensagem, querido, e deseja receber uma oração nesta noite, eu peço que você se levante e venha aqui à frente em nome de Jesus. E eu vou pedir para minha esposa e para a pastora que estão aqui, se o pastor estiver aqui também, é bênção, vamos orar por eles, vamos declarar a libertação na vida deles. Aleluia. Mesmo que eu, minha esposa, talvez os pastores tenham passado por isso, tenham se sentido rejeitados alguma vez, tenham sido rejeitados ou tenham rejeitado também, mesmo assim vamos orar, vamos interceder. Conforme você abençoa, você é abençoado. Conforme você libera, Deus libera sobre você também. Em nome de Jesus, vamos orar.